O ser humano ele alterou tanto a superfície terrestre que a gente está aumentando em detrimento dos outros seres vivos. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, episódio esse onde nós vamos nos entranhar. Literalmente, né? No universo da natureza. Nas matas. Nas matas. Nas chapadas. Exatamente. E tudo mais, não é isso? Exatamente isso mesmo que você falou. Mas antes do amigo apresentar nossos convidados, vamos aqui agradecer a nossa audiência, antes de mais nada, né? Já somos mais de 130 mil inscritos no YouTube. Eita, Você que sempre também fica consumindo a gente através dos tocadores de áudio, Spotify, Deezer e Amazon Music, muito obrigado também pela audiência. Nossa casa principal é o YouTube. A gente tem uns kitnetzinhos ali no Spotify e tal, mas a nossa casa principal é o YouTube. E você está sempre convidado a conferir nosso conteúdo por conta de Beach Park. Aonde você é feliz, né? Agora, Gustavo? Não é, cara. É ou não é? Beach Park bombando, meu irmão. Férias, É Beach Park doido, tá... meu. Se bem que o Beach Park bomba o ano todo. Não né? tem nem quem ande aqui no Beach Park. Você dá 2 passos, tropeça num menino. Os RP aí, tudo doidinho aí, Raiz, tudo Tu doidinho. é doido, é influencer, rapaz. Não, e ainda tem loucura. outro negócio vindo por aí que o negócio vai ficar. bom. Aí vai ficar bom. Agradecendo também refrigerante de caju São Geraldo. Cuidado. Direto do Cariri para todo o Nordeste. Porra, Refrigerante de caju São Geraldo nos 9 estados da Federação Nordeste. maravilha. E hein? também em alguns estados do Sudeste. Exatamente. E ainda, Gustavo, Fine. Todo Fine. papo legal tem sempre o sabor de Fine, Pô, né? tu é doido. Não é verdade? Todo menos aqui. Né? E Mercadinho de São Luís? Mercadinho São Já Luís. chegou chegando. Me acostumei com você, me acostumei com todos vocês, né? É verdade. Maravilha, São Luís. Mercadinho São Luís também patrocinando o Agora Pode nesse ano de 2024. Exatamente, Alexandre. Vem aí muitas novidades do Mercadinho. O Mercadão, vai abrir um Mercadão? Mercadão gigante ali na Austin Soares. Vixe, meu irmão. E vai abrir outro, sabe onde? Quem falou pra ti? Foi o Severino? Não, eu vi no perfil. E vai abrir um outro também, Chibata, lá no Pátio Castelão. Vixe, Indo ali pro estádio? Castelão? Tô sabendo disso, não. Ah, não tá sabendo não? Quem te contou foi a Joana? Não foi. Eu tô sabendo de outro São Luís aí, mas não vou dizer não. Ah, é? Não posso dizer não. Certo. É uma coisa ainda que não foi noticiada. Não foi anunciado. Mas, né? mas já tô sabendo que sou jornalista, né? Certo. Por falar em anunciar, anuncie nossos convidados, Gustavo. Alexandre Lima, ambos são doutores da natureza. Sim, é verdade. Especialistas É. nas suas áreas, entendeu? Inclusive um aqui foi, vamos dizer assim, o responsável por achar, né? Porque ele já existia, né? Ele já existia na natureza, mas o ser humano ainda não tinha o encontrado, né? Ah. Que é o soldadinho do Araripe, né? O famoso Que soldadinho não do estava Araripe. catalogado ainda. Foi esse rapaz aqui que Rapaz. achou ele. E o outro tá cuidando do periquito de cara suja. O Entendeu? periquito cara sujo. E ambos são parceiros do Arvorar, que é esse empreendimento maravilhoso que o Beach Park está aí empenhado, Com a assinatura do Beach Park. com a assinatura do Beach Park. E ambos também, não coincidentemente, são torcedores do Ferroviário, o Ferrão, Estão o sempre Tubarão da Barra. Deve ser por causa do bicho, então, né? Não sei. Palmas para Weber Girão e Fábio Nunes. Weber e Fábio! A dupla Weber e Fábio. A dupla que hoje vai trazer pra gente, nesse papo aqui, Gustavo. Eles são da Aquasis. Eles são da Aquasis. A Aquasis faz um trabalho lindo. A gente vai saber desse trabalho nesse episódio de hoje. Mas eu queria começar pelo Soldadinho do Araripe. Fale com ele. E aí entra Foi o trabalho ele que do descobriu Weber. o rapaz. E aí, Weber, para você encontrar o soldadinho, é como dizem, né? Apertar o parafuso certo, né? 20 anos de experiência ali, total, né? Trabalhando, né?
onde você começa a sua trajetória para culminar nesse episódio do Soldadinho, que é realmente expressivo, né? Você falou aí de 20 anos para poder apertar um parafuso, né? Uhum. Com 21, eu participei da descoberta dessa ave. Então, Olha aí. Né, eu tive um ano aí de folga para poder aprender. A história foi mais ou menos assim. Eu morava, aos 21 anos de idade, morava em Fortaleza. Tá. E na época eu namorava com uma menina que morava em Recife. Tá. E naquele tempo era complicado, eu namorava por carta. Carta era, você escrevia num papel, Como era isso? botava no correio. Tinha um negócio chamado selo, que você pregava em cima, pagava um dinheiro. Tipo um e-mail. Né? É tipo um e-mail que era caneta, né? Aí namorava por carta, era bem complicado, com 20 anos de idade, né? Aquela história toda. Uhum. E aí eu cursava biologia, ela também cursava biologia. E ela, na universidade lá Federal de Pernambuco, onde ela estudava, tinha um professor, que era o professor Galileu Coelho. E o professor Galileu ia levar uma turma de Recife para a Chapada do Araripe. Tá. Numa excursão que ele fazia desde do começo da década de 60, da década de 70, pegou o finalzinho da década de 60, 68, acho que já tem. O professor Galileu tá bem, né? E aí eles vinham nessas excursões para conhecer a Chapada do Araripe. Aí foi que tu... E ela foi que pediu para ir nessa aula sem ser aluna regular daquela disciplina. Tá. Hoje em dia tem muito aluno que foge da aula de campo, né, das excursões, né? A gente gostava, ela gostava e ela pediu licença para ir nessa aula. E ele disse, eu sei que você gosta muito das aulas de campo, então sua vaga está garantida dentro aqui do ônibus para ir para Chapada do Araripe. E ela, muito cara de pau, foi e disse, pois tem como abrir vaga para o Weber também. Então, eu era convidado da Penetra para uma aula de campo de alunos de Recife que iam para Chapada do Araripe e eu peguei o ônibus da Aviação Rio Negro, que nem existe mais na época, de Fortaleza para a Chapada. Foi bater lá. E foi uma aula de 5 dias. A minha passagem de ônibus foi do dia 10 de dezembro de 1996, então eu cheguei lá no dia 11, e no dia 15, que era o último dia, nós passamos esses dias lá hospedados na Floresta Nacional do Araripe, né, conhecendo as aves do Planalto da Chapada. Eu já tinha 1 ano de estudos de aves, então era um iniciante, e a oportunidade de ter o contato com o Galileu era muito interessante também, né, o conhecimento que ele tinha, aprender e tudo, estar com aquela turma. Era a minha segunda vez, eu tinha passado na Chapada do Araripe, mas não tinha descido lá, né? Foi em março daquele mesmo ano, então naquela vez eu podia ir conhecer os animais e tudo. E ele conversou comigo, olha, eu gravei uma ave aqui, das últimas vezes, e eu tentei atrair e não consegui. Não vi que ave é essa. Vamos ver se a gente encontra essa ave. Tá certo. Ele sabia que eu tinha pendor pela ornitologia, estava estudando e os alunos estavam na disciplina geral, né? Então, quando chegou no último dia, na última hora, existe uma gruta lá, né, que é das 3 fontes maiores de água da Chapada do Araripe. A água vem dentro dessa caverna e os alunos entraram na caverna para estudar os morcegos com um taxidermista, uma pessoa que empalha animais, que ele gostava muito de morcego e levou os alunos para dentro. E nesse momento ficamos do lado de fora, eu e o professor. Ele disse, agora é a hora que a gente vai poder ter sossego para atrair o pássaro, porque uma parte muito importante era o silêncio. E um grupo de alunos faz muita zoada, né? Um monte de gente lá. Na hora que eles explica também como é que atrai, né? Sim. As pessoas não sabem. Uma parte da pesquisa é assim, se você passa a voz da ave, ela responde. E ela pode vir acima, chama, né? Um chamariz que atrai. Você vê quem é que está cantando aqui no meu território? A ave vem para cima. Então, quando o pessoal entrou na caverna, de certa forma, eles ajudaram muito quando você teve o silêncio deles ali dentro, né? Ele passou a gravação. E a ave veio e pousou em cima da gente muito alto. E na hora, a gente não conseguiu, só via uma ave branca com um rabo preto. Você vindo de baixo, o animal, né? E a gente olhando para cima, tentando ver. E nada do animal se revelar com clareza. Até que ele virou a cabeça
e tinha uma recha de sol por trás do animal. E ele mostrou o topete com a luz do sol por trás. O topete vermelho já chama atenção. Com o sol batendo atrás, ele acende como uma lâmpada. E naquela hora, a gente ficou assim, é como se levar um soco de beleza ali, né? A beleza do animal é tão grande, naquela hora você vê. E ele perguntou, o que é isso? Né? Eu só tinha 1 ano de estudo de aves. Eu só consegui dizer antilófia. Antilófia é o gênero das aves que tem um topete na cabeça daquele jeito. Ah, é antilófia o nome. É como se fosse um topete estranho, um topete para frente. E eu só consegui dizer aquilo porque foi aquilo que eu vi na hora. E ele falou, tem razão, isso é uma antilófia. Mas antilófia não é branca. A antilófia, essa ave do gênero, ela é uma ave preta com um topete vermelho. E aquela era branca. Então, naquele momento, bugou a cabeça assim. Né? Foi o começo, foi um momento do qual eu falo até hoje. Esse momento da descoberta. Né? O que teve naquele momento, a essência daquilo foi encantamento. Né? E foi ali que eu me lasquei. Porque, no sentido de que ele capturou meu encantamento até hoje. E ele tem esse poder, é extensível a quem ouve essa história. No momento que você ouve, você vê o topete, você automaticamente está encantado. Porque esse poder não é da história, é o animal que tem esse mistério de arrebatar as pessoas de encantamento, de você perceber a biodiversidade, a natureza, os significados, as histórias. Né? Então, se você for olhar a foto do pássaro, a gente está falando aqui sem ter mostrado a imagem dele. Eu não sei se as pessoas têm como ver, eu colocar isso para as pessoas verem, mas vendo essa imagem, você vai lembrar disso que eu estou dizendo. Que ver esse topete vermelho faz com que você se sensibilize da importância do que é a nossa biodiversidade. Pô, então foi no teu primeiro ano logo, né? Exatamente. Você foi lá por causa da namorada e fez Eu vou botar a imagem aqui do soldadinho. Ah, tem a imagem aí? Soldadinho do Araripe. Meu amigo, se botar no Google aqui, tem tudo, não, né? Aqui na TV. Na TV não tive essa Aí tu vai abrindo teu celular pra quê? Joga na edição? Coloca na edição. Então pronto. Assim, cuidado, tem umas coisas que é pra tirar da edição. Até porque eu conheço o Soldadinho. Não tu conhece o Soldadinho? Não pessoalmente, mas... Certo. Mas e a partir como é que é o processo? Como é que vocês chegaram à conclusão que a ave só tem lá? Só existe Soldadinho do Araripe lá no mundo inteiro, só tem lá. Por isso que é de lá, do Araripe. E como é que foi, velho? Qual é o processo para descobrir que a ave só tem lá, não sei o quê? Para descobrir ou para nomear? Para nomear e para... Tá. E como é que faz para saber que ele só anda ali? Então, para saber que uma figurinha é nova dentro de um álbum, você tem que conhecer todas as outras. Tá. Então, saber... Existe um conjunto de aves. Quais são as aves que tem no mundo? Quais as que tem no Brasil? Quais as encontradas no Ceará? Né? Se eu vejo uma ave que é inesperada para o Ceará, ela passa a ter muito valor aqui. Do estado vizinho. Recentemente nós tivemos o Manuel, o Adeodato, pessoas lá que observam aves lá para o lado de Sobral, de Varjota, a Jéssica. Era um grupo de amigos que estavam andando agora no Planalto Ibiapaba e eles encontraram uma ave que não era registrada, não era comum, era ave diferente. É nova para o estado do Ceará e é nova para o bioma da Caatinga. Isso foi agora, esse ano. Eita. Então, eles também estão aptos, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas pessoas estão aptas a perceber as novidades, porque gostam tanto de aves que sabem, opa, isso aqui é novidade para o meu município, ou é novidade para o estado do Ceará, ou é novidade para o Brasil. Às vezes acontece um animal que chega. Aqui no Ceará a gente já teve essa oportunidade de encontrar aves que não eram registradas no Brasil e a primeira vez que apareceram no Brasil foi aqui no Ceará. Caramba. Né? E nós temos aves que são novas para a ciência, que foi esse o caso do Soldadinho do Araripe, que ele foi percebido imediatamente que era algo diferente. E isso é um raro também. Quando algumas espécies são descobertas, elas são muito parecidas com outras. Elas já tinham sido encontradas e não foram percebidas como espécie. No caso dele, não. No momento da descoberta, você já sabia que tinha algo muito diferente ali e que potencialmente era uma espécie. E o primeiro passo é o quê? Capturar? Para estudar? Existem ossos do ofício, né? Então, na ciência, hoje em dia, algumas espécies podem ser mortas.
podem ser descritas sem você capturar, sem você pegar. Ah, sem precisar fazer... Naquele tempo, você tinha que ter a coleta científica, né? Então, tem que ter a coleta para poder descrever a espécie. Isso é uma parte que é importante e que muitas vezes não é fácil de ser entendida. É um ponto que é mais polêmico e tal, mas é a parte que é imprescindível, era, ou pelo menos naquele tempo, para você conseguir descrever uma espécie. A gente está falando de 1996, né? A 96 foi a descoberta. Aí vocês pegaram o bichinho e disseram, rapaz, isso aqui isso é raro. Aí tem a parte da coleta, isso fica para o museu e pode ser um devidamente bem conservado. Um material desse ele pode ter 200 a 300 anos depois, você pode aferir informações sobre esse material. Nós temos, por exemplo, lá em Pacuti, o Museu de História Natural do Ceará, que tem exemplares de aves que contam a história, ajudam muito a entender a nossa biodiversidade, né? A importância dos museus é muito importante e uma parte dessa importância precisa ser esclarecida para a opinião preliminar da sociedade, que é muito fácil você dizer, você matou aquele bicho, você coletou aquele animal, como é que pode? Não, às vezes aquela peça ela permite a conservação, às vezes naquele exemplar. Então, essa parte do museu é bem delicada, mas, ao mesmo tempo, precisa ser entendida a importância dos museus. Weber, e por que ele só tem lá? Você estava explicando para mim em off aqui, por que o soldadinho só aparece lá? O soldadinho do Araripe, até hoje, ele só foi encontrado nos municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha. E ele foi procurado em outros lugares, né? Então, é o mais perto em dizer que não tem em outros cantos, é ter trabalhado bastante para procurar em outros lugares. Até hoje nunca foi encontrado. E isso tem que ter um motivo, e é por isso que vem essa pergunta, né? Eu vou comparar essa mesa aqui à Chapada do Araripe. É um planalto encravado na planície semiárida. Então, ela é elevada como uma mesa e, acidentalmente, eu derramo aqui esse copo aqui em cima da mesa. E como a mesa é nivelada, a água vai se espalhar por igual nessa mesa e vai molhar nós quatro. Vai cair no colo de cada uma quantidade de água equivalente, né? Derrubar 100 copos, vai chegar a uma média que cada um vai ter mais ou menos a mesma quantidade de água derrubada. Certo? Porque, obviamente, ela vai escorrer para o lado de um, por azar, mas se for na quantidade, ela vai ser a tendência a ser 25% para cada um. E digamos que nessa mesa tenham 10 pessoas sentadas ao redor dela, 5 de cada lado, ou 4 de cada lado e 2 nas cabeceiras, né? Se eu derramo o copo d'água, o esperado é que cada um vai pegar 10% de água no seu colo. Se isso aqui for a Chapada do Araripe, uma pessoa sentada no canto dessa mesa vai pegar 80% da água. E o restante dos 20% é distribuído por demais. Né? O que é que eu quero dizer com isso? A chapada é como um funil. Ela capta a água no planalto, que vem da chuva, que precipita em cima da Chapada do Araripe. Essa água se infiltra até uma camada subterrânea impermeável, ou quase impermeável, e ela é direcionada para o lado do Ceará. Os municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha, no setor onde ocorre o soldadinho do Araripe, que recebe esse 80% de água. Imagine um sistema desse funcionando por milhares de anos. Essa água regularmente vai mantendo a floresta aguada, irrigada, porque essa água vai saindo lá, né? E isso segura uma mata sempre verde. Tem caranguejo lá. Uma mata que tem caranguejo na Chapada do Araripe. Você imagina uma mata para manter isso no coração do semiárido. Essa estrutura de 1 milhão de hectares que capta a água das chuvas e direciona para um setor é a máquina que mantém o soldadinho do Araripe vivo e o Vale do Cariri abastecido, as nascentes da Bacia do Salgado, que contribui com mais da metade, com a maior parte das águas do Castanhão, que numa situação de emergência segura Fortaleza numa crise hídrica. A cadeia de conservação desse sistema hidrológico, ela atinge a gente aqui. Da água que eu estou tomando aqui, ela pode estar ligada à conservação das águas de lá. Então é interessante que esse pássaro que a gente está falando, ele fez a gente enxergar que o copo d'água que eu tenho aqui está ligado à Chapada do Araripe. Né? E no momento que você ignora isso, você ignora essa cadeia, você ignora toda a importância de saber que as coisas são concatenadas.
E aí a gente tem o colapso ambiental, vem da ignorância dessas relações. Os rios voadores que mandam água da Amazônia para o sudeste brasileiro. Quando você afeta esse sistema, você tem estouro de seca, de enchentes, tudo está ligado. É o que a gente está vendo hoje, né? Tem uma história muito interessante de um pesquisador famoso, Alexander von Humboldt. Ele era o popstar da época dele, muito conhecido, e ele esteve aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou falar da passagem dele, da alegação dele com o Ceará, mas ele tentou entrar no Brasil, foi repelido, foi dado prêmio para ele não entrar aqui, ele foi para o lado oeste da América do Sul, e subindo um vulcão, que era o Chimborazo, eu não sei como é que é a pronúncia correta, faltou oxigênio lá em cima, que é muito rarefeito, e a mistura da falta de oxigênio, ele teve uma epifania lá em cima e percebeu a dinâmica de que uma montanha captando umidade mantinha um rio, e essas relações de que tudo estava interligado, foi ele que melhor percebeu. Parte pela inteligência, parte pela falta de oxigênio. E isso fez com que ele escrevesse uma obra fantástica que influenciou a geração de naturalistas e que está falando desse assunto que a gente fala até agora, que é a interligação dos processos ecológicos, de como uma coisa influencia na outra. E o Humboldt ele teve prêmio pela cabeça dele quando ele veio para o Brasil e teve prêmio no Ceará. Se ele fosse capturado no Ceará, tinha um prêmio que valia mais do que se fosse capturado nas províncias vizinhas. O início da nossa história com o meio ambiente está, inclusive, em perseguir o Humboldt, mas não entender uma coisa que a gente está falando agora de um copo d'água. Né? Tem vergonha. Juazeiro deve ter ficado com inveja, né? O bicho não aparecer por lá, né? Mas de Juazeiro do Norte, você tem uma percepção que Crato, Barbalho e Missão Velha não tem, que é a visão geral. Imagine a estátua do Padre Cícero, ela ganhando vida e enxergando. Os olhos dela estão percebendo qual é a visão da estátua. A estátua vê, cada olho aponta para um extremo da distribuição global de uma espécie. Na vista do Padre Cícero está o soldadinho do Araripe total, a distribuição dele no mundo. É ali, é o que ele enxerga. Essa visão de quem está lá você não vê. Total. De cada um só vê um pedaço. De lá ele vê a totalidade. Então, às vezes a gente olha, ai, que bonita essa estátua aqui, vou pedir aqui alcançar minha graça aqui. E o que ela está olhando o quê? O que é que ela está vendo lá de cima? Ela está vendo o que há de mais importante, a Chapada do Araripe e seu ciclo hidrológico. O verdadeiro tesouro está lá. Ninguém pensa em pensar o que a estátua está vendo. Ela está vendo o que há de mais importante. Caramba. Que doideira. E Fábio, cara, e você começou a namorar com quem? Para entender a tua história. Como é que você chegou? Não, a minha história é bem mais recente. É? Mais recente. Mas dá a volta no mundo, né? O Weber, diferente o Weber, ele era já ornitólogo de formação, né? Apesar de não ter um ornitólogo na Universidade Federal do Ceará, né? Ele, de uma forma autodidata, ele se promoveu como ornitólogo e influenciou uma geração seguinte, né? Uhum. Eu cheguei a cruzar com o Weber em alguns corredores lá da universidade, mas já sabia que ele era ornitólogo, era o cara que estudava os passarinhos, o Ciro Albano, né? Fala mais próximo, Fábio, por favor. E aí, quando eu me formei, eu trabalhei com consultoria, trabalhava com criação de áreas protegidas, e desses meus trabalhos me levou à Serra de Baturité. Eu trabalhava na Associação Caatinga, eu fazia um processo de criação de reservas privadas. São áreas que você cria para perpetuidade, né? A pessoa vai morrer, quer deixar uma contribuição para a natureza, você transforma aquele pedaço de terra seu, desde que ele tenha um atributo importante para a natureza, né? Para a coletividade, então você transforma aquilo numa reserva perpétua, né? Ele é assinado, protegida por lei, assinado através de uma portaria, né? Federal ou estadual, dependendo de onde você submeta. Na época era só federal. E eu ajudava nesse processo de criação. E ali eu me encontrei como um biólogo da conservação, né? Porque até então fazia trabalho de consultoria, que era aquele negócio de fazer levantamentos para empreendimentos que iam se instalar, dei aula, fui professor do estado, mas não me encantava aquilo, né? E até que eu, nesse trabalho que eu estava, o pessoal falava do periquito cara suja,
né? Que era uma das aves que tinha na Serra de Baturité, que era raríssima. Eu mesmo passei alguns anos trabalhando lá, não tinha visto. E lá tem outras raridades, porque a Serra de Baturité, ela é uma serra muito encantada. Se você for pensar, né, num quebra-cabeça grande, né, que se formou, que você imagina no Nordeste um quebra-cabeça, a Serra de Baturité é uma peça que falta. De muitos tempos atrás, né, a gente teve os climas, ele mudou, né? Então você tinha glaciações e aí o mar ia e voltava. Nesse processo, a gente teve o avanço da Amazônia e da Mata Atlântica na Caatinga, depois a Caatinga voltava. Então isso eu estou falando de milhares de anos, né? E a Serra de Baturité, por ela ser mais alta, ela manteve esse ambiente úmido, né? Tanto é que lá é totalmente diferente. Você percebe em 100 quilômetros que você percorre, você sai de um canto bem quente e seco para um canto úmido, né? Principalmente nesse segundo semestre, né? do ano. E esse microclima que ficou lá, esse quebra-cabeça que está ali, ele guarda preciosidades. Você tem lá um tucano amazônico. Lá tem tucano? Tem um tucaninho lá, amazônico, né? Raríssimo. Esse também eu nunca tinha visto. Também era uma das coisas que eu estava já seguindo, né? Nessa profissão, né? Tem os observadores de aves. Então, eu comecei nesse ofício de observar aves, mas era mais um hobby. Uhum. Tinha comprado uma câmera e comecei a conversar com o Weber. E o Weber me ensinou a técnica de atrair as aves com um som, né? Que nessa que emagrece, o playback. Né? Isso que emagrece aí. Isso aí é. E aí a gente... nessa descoberta que eu estava fazendo na Serra das Aves, né, vendo os registros que tinha antigamente, hoje é muito fácil. Hoje você tem... na época estava surgindo o Wikiaves, né, que é uma plataforma... Isso aqui ano, Fábio? Isso foi 2010. Não tinha mais carta não, né? Não, era mais recente. Eu já falava com o Weber por e-mail. E aí eu estava descobrindo essa maravilha que era as aves da Serra de Baturité. Eu estava fazendo registros de espécies ameaçadas, aí eu mandava para o Weber respondia. E aí, numa dessas, eu estava fazendo um mapeamento da área que ia virar reserva, e o guia local que estava me levando falou do cara sujo. Eu falei, rapaz, onde é que eu vejo esse periquito cara sujo? Ele, rapaz, lá perto de casa, lá onde eu moro, ele aparece. Ele aparece. Aí qual é a chance de eu ver? Não, todo dia no mesmo horário, você pode chegar lá que eles aparecem. Eu falei, será? Eu fui lá, marquei com ele lá no dia né, ele disse, era 11 horas da manhã, eu me lembro, a gente chegou 10h50, ficamos esperando lá, eu falei, esse bicho não vai aparecer não. Aí deu 11h10, nada, aí lá vem, escutando, aí os bichos apareceram, eu vi pela primeira vez, né? E aí fiquei encantado, porque o bicho é pontual também, né? O bicho britânico, né? Ele tem uma rotina muito bem estabelecida e tudo, e ele foi me explicando o que era, e aquela raridade que eu estava vendo ali, né, naquele momento. E eu lembro que eu fiz umas fotos, e aí passei para o pessoal da Aquasis, não era da Aquasis, aí o pessoal da Aquasis estava já começando esse trabalho de preservação do cara sujo. Na verdade, já tinha começado há um tempo, mas eles já estavam no processo de tentar salvar, porque existe a diferença entre você estudar e colocar a mão na massa, né? Muitas vezes a universidade ela faz esse papel muito bem, que é mostrar os problemas, né, ambientais, ecológicos, mas alguém tem que partir para a mão na massa, né? Mão na massa. E qual é a linha de corte para saber o que está próximo de extinção, indo para extinto? O Weber pode explicar. Tem um recorte aí, não tem, Weber? Essa parte que ele falou da mão na massa, né? Quando eu tinha falado aqui a história do começo, né, da descoberta do soldadinho do Araripe, tudo isso é importante para você construir a parte da ciência, de entender, dar um nome e tal, e começa a entender o grau de ameaça com os estudos. Mas a mão na massa mesmo, a conservação, lembra que eu falei tinha namorada que me chamou, ela casou comigo. Né? Casou? Deu certo? Casou, sim. Deu certo, olha aí. Ela virou uma doutora estudando as plantas que são utilizadas pelo pássaro para ele sobreviver. O que o pássaro quer, no final das contas, é comida, é ambiente. Então, na verdade, a conservação começa com ela.
que é a Karina Linhares, né, que estudou a parte de que plantas o animal come, quais são as plantas que ele usa para fazer o ninho e como é que a gente faz para ter essas plantas no ambiente dele. Na prática, a conservação, o pesado mesmo, é ela que fez a gente botar a mão na massa nessa parte. É ela que decifra, né? Tá entendendo? Nessa parte. Então, quando o Fábio falou da mão na massa na conservação, é isso. Se você termina o seu trabalho como artigo científico, a sociedade está compreendendo mais. Mas se você não muda o comportamento, não faz algo de transformação, você não reverte isso para o principal interessado, que é o animal que está ameaçado. O cara suja, tem 1000 artigos, teses, dissertações, pesquisa dizendo é ameaçado, é ameaçado, é ameaçado. Sim, já estou sabendo que é ameaçado. E o que é que vem para o bicho agora? Aí vem a história do projeto da Caixa Ninho, que o Fábio vai falar, mas antes eu vou só responder o grau de ameaça, para vocês entenderem. Existe uma classificação internacional proposta que ele é comparável quando a pessoa entra no hospital, ela recebe uma etiqueta. O cabo chegou aqui martelou o dedo quando estava dando um prego. Ou o outro levou um choque elétrico. Você separa entre urgência, emergência, tem aquela classificação do paciente. Existe isso mais ou menos para as espécies. Existem 3 graus de classificação de ameaça de extinção, né? Que é o mais grave de todos. É o criticamente em perigo de extinção. Tem um intermediário, que é o em perigo de extinção. E o mais baixo, que é vulnerável à extinção. Então, são esses três níveis de classificação. Acima desse nível, não é mais ameaçado de extinção, já é extinto. Já está extinto. Aí, então, extinto, que pode ser extinto da face da terra ou extinto da natureza. Um exemplo de extinto da natureza era a ararinha azul. Não tinha mais na natureza e do cativeiro ela conseguiu ser feito um trabalho para ela voltar da extinção. A arara azul não tinha na natureza. Ela não era ameaçada Do de filme extinção. Rio. Conta muito bem aquela história, exatamente. Ela não era ameaçada de extinção, era extinta. Era extinta. Ela hoje está na situação melhor, porque hoje ela é ameaçada. Antes ela era extinta. Por essa perspectiva. Era um animal extinto na natureza, apesar de que legalmente não. Essa classificação nunca jogou ela como extinta, de verdade. A gente sabe que era extinta na natureza, mas ela nunca foi assumido como extinta na natureza pelas classificações, sempre foi mantido como criticamente em perigo na suspeita de que um dia que pode existir algum em algum lugar. Existe meio que segurar o animal nesse nível, mas na prática era extinta na natureza, sim, né? E abaixo do vulnerável tem os quase ameaçados. Quase ameaçado não é ameaçado. Formalmente ameaçados são nesses 3 níveis. Então, quando a gente começou, é até interessante essa parte aí. O Fábio ele conduziu maravilhosamente com a equipe, tem conduzido o projeto do Cara Suja, e eu estava lá nos primórdios, nessa parte ainda que nem é tanto de conservação, é mais entender o problema. A conservação mesmo começa a mão na massa, os resultados, que a gente vai já falar o marco, tem uma data para o marco, né? Que seria o dia 1º de abril de 2010, uma data muito importante. Mas quando a gente começou o trabalho, o periquito cara suja, ele era criticamente em perigo de extinção. Era o nível pior. Na Serra de Baturité, estima-se que tinham um pouco menos de 100 aves. Era o que se conhecia. 100 unidades na Serra de Baturité. E aí, quando entra o trabalho das caixas ninho e o trabalho de conservação na mão na massa, que o Fábio assumiu, ele começou essa virada. E o animal já baixou um patamar para o intermediário, que é o em perigo. E a gente vai testemunhar, nós que estamos aqui, vamos fazer acontecer e testemunhar ele sair da lista. Isso não é algo que acontece todo dia, mas aí o Fábio que vai dizer exatamente como é que é isso. E o soldadinho? O soldadinho está... Ele continua no pior nível, que é o criticamente, e a gente está trabalhando para ele descer, para alcançar o que foi feito com o cara sujo, ele descer para o nível intermediário. Inclusive, como fazer isso, parte da inspiração, do desafio, veio do resultado do projeto do cara suja. Porque na hora que você vê o outro conseguindo, a gente avalia assim, olha, nós não estamos conseguindo tanto com o soldadinho do Araripe. Precisa usar mais a inteligência para estratégias que sejam mais eficientes. Então, de certa forma, o cara sujo ele pressionou para que a conservação do soldadinho do Araripe seja melhor, né? O que é importante a gente
levantar é que a gente está vivendo uma crise global de biodiversidade, né? Muitos já consideram, cientistas consideram que a gente está no período do antropoceno, né? A gente está vivendo, o ser humano ele alterou tanto a superfície terrestre que a gente está aumentando em detrimento dos outros seres vivos, né? Então, para tentar diminuir isso, para a gente não perder espécies, né, por diversos motivos, né, e principalmente tem uma questão moral importante que todo mundo tem o seu direito de existir, né? Os animais, inclusive um cara suja desse estava aqui antes do ser humano chegar. Ele estava, como eu disse, certeza. 90 mil anos atrás, o cara sujo já estava ali na Serra de Baturité, em outras áreas. O ser humano chegou e tirou esse direito de existir, né, como outros bichos. E o cara sujo é um símbolo de um ambiente que está extremamente ameaçado, como eu estava falando, que é a Serra de Baturité. Então, tentar não perder essa biodiversidade é uma luta difícil, né? Normalmente você só vê... O Weber é testemunha ocular de espécies que foram extintas, que não existem mais. Eu nunca testemunhei uma espécie viva e hoje ela não existe mais. Eu só vi espécies que já foram extintas em museu. Eu já vi o periquito da Carolina, né, que foi uma espécie que foi extinta na América do Norte. Eu já vi o dodô em museus, né, taxidermizados, né, empalhados. Mas o Weber chegou a ver bichos vivos que hoje não existem mais. Isso tem acho que ele deve carregar, né, Weber? Tu pode até falar aí o peso que é isso, né? Sim, mas contar essas histórias, ele entra num nível assim de desesperança, às vezes, que é muito pesado. Tem um peso, né? Tem um peso, né? E eu acho que você ainda tem que falar antes da história do cara suja, mas acho que já que cantou a pedra, né, tem que contar, né? Todo mundo sabe o que é o peso do luto. Todo mundo já perdeu alguém, né? E só que uma pessoa, com toda a sua vivência, o significado que tem pra gente, é uma pessoa. A extinção é a morte de uma espécie. É muito mais. A gente já fez isso. A espécie humana já extinguiu o homem de Neandertal. Era outra espécie do gênero Homo. Hoje a gente só tem Homo sapiens. Nós tivemos, inclusive até, não sei se são 3 ou 4 espécies que chegaram a conviver na face da Terra. Mas o último que a gente acabou foi o homem de Neandertal. Ele só não acabou totalmente porque nós hibridizamos e nós temos parte do nosso DNA é Neandertal. Exceto dos povos africanos, não tem DNA Neandertal. O resto, todo mundo tem, né, um vario percentual, não lembro agora se é 10%. A gente tem DNA Neandertal, foi o que sobrou deles. Mas tu não sabia de nada do começo até agora. Não é disso. Né? Imagine que foi encontrado um osso de um urso com perfurações, que era uma flauta. Caramba. Como é que é? Uma flauta Neandertal. Uau. Isso quer dizer que um outro hominídeo que tinha música. Só essa afirmação que eu estou dizendo, imagine o que era a música de outra espécie. Já tinha um pife feito de... Um pífano feito de osso de urso de uma espécie que não é a nossa. Isso traduz um pouco do que é o impacto da extinção. E eu vi, às vezes, meu bisavô... ainda alcancei ver tal coisa que não existe mais. Né? E, de repente... tem espécies que eu vi que vocês não vão poder ver. Tem uma delas que não tem foto. Não tem foto? Não tem foto. Não tem nenhuma imagem? Não tem foto. Nem no Google. Está no Google, não tem. Existem representações artísticas, você pode ver a foto do animal empalhado dentro de uma gaveta, ele esticado, mas o animal natural, vivo, se mexendo, não existe imagem, certo? Exceto a que está na minha memória. Quem é esse? Ele chamava era o limpa-folha de Alagoas. Né? Na verdade, o nome correto dele é Gritador do Nordeste. O Gritador do Nordeste, existe também o limpa-folha de Alagoas, mas o Gritador do Nordeste foi o que eu vi e que ninguém vai ver mais. Tem na minha... Uma ave. Era um pássaro e os meus neurônios guardam a visão. Se eu fecho o olho aqui, eu estou enxergando um filme exatamente da última vez que ele foi avistado na face da Terra. E eu não posso compartilhar isso como um vídeo, porque acabou. Ninguém vê mais.
Homem, desenhe isso, pelo amor de Deus. É, tem representações, mas É loucura, né? o que eu vi acontecer, eu não li no livro, né? E eu sei que isso pode acontecer de novo com animais que a gente trabalha. E isso tem um impacto muito profundo, porque aquilo você ama quem gosta de aves, quem gosta da biodiversidade da natureza, tem sensibilidade para isso, entende o que é o significado da extinção, é você vendo. Não me contaram da extinção, né? E do mesmo jeito que tem essa, tem outras, né? Tem outra que tem foto e tem vídeo. Inclusive um vídeo meu, dele, do bicho também. E essa dá mais fácil da pessoa sentir o que é o impacto da extinção, né? E quando uma espécie dessa vai embora, você tem, por exemplo, ele está falando do cara sujo, são quantos milhões de anos? Você falou 90 mil anos é o tempo de separação para a última espécie. 90 mil anos de história se acabam Total. se o cara sujo for extinto. Qual a importância disso? Tem outras espécies e tal. Alguém pode não ter essa sensibilidade. Qual a importância de um quadro no museu? Né? Alguém pode. O valor a gente que atribui, a gente é que escolhe o que a gente dá valor. Eu posso dar valor a qualquer coisa que eu quiser, mas se você entende profundamente o valor de uma espécie, você acaba em algum momento sabendo o que é o valor, o que é a importância de uma extinção. E a extinção ela se dá em níveis, como eu tinha falado aqui, né? Tem animais extintos no estado do Ceará, tem animais extintos no Brasil, extintos na face da Terra. Alguns extintos por causas que não estão no nosso controle ou consciência. E outros é culpa da gente. É deliberadamente você fazer, vou levar uma espécie à extinção. Isso acontece, tem histórias disso, né? Mas a novidade mesmo é você, entendendo isso, você poder reverter. Todo mundo sabe não, muita gente sabe o que é uma lista vermelha, que é uma lista de prioridades de espécies ameaçadas. Essa aqui é a lista vermelha de prioridades. Quais são as espécies que estão ameaçadas que a gente vai tentar salvar? Existe algo que pouca gente conhece, que é a lista verde. Quem são os animais que nós conseguimos tirar dessa lista vermelha? Que tem um procedimento para você tirar. E essa história bonita é que o Fábio tem propriedade para contar de bastidor. E eu vou voltar para o dia 1º de abril de 2010, Sim. que é mais ou menos o ano que o Fábio entrou na conservação do periquito cara suja. E que é um marco para a gente ver que esse bicho feio, que é a extinção, dá para dar uma rasteira nele. Não é obrigado, ele não é inexorável de chegar, ele vai conseguir. Não, dá para brigar, dá para conseguir alguma coisa, né? E o cara suja mostra isso. No ano de 2009, finalzinho de 2009, ele estava com vários processos de conservação de aves na Aquasis, né? Um deles era do soldadinho do Araripe, o do periquito cara suja, tinha com aves migratórias e tinha com gaivotas, né, que a gente chama de gaivota, mas são 30 réis. E eu estava muito consumido por todos esses processos, porque eu trabalhava em todos eles e por mais que tivesse a equipe e tal, mas você ficar preocupado com todos esses processos é demais. Na medida que os processos foram fundados, eles foram crescendo, né? E eu tive que fazer uma escolha. Não, o soldadinho do Araripe é o começo dos processos de conservação. Eu tenho que ir lá fazer esse processo evoluir para evitar a extinção da espécie. Isso implicava em deixar o projeto do periquito cara suja para trás, né? Outras pessoas iam ter que assumir, mas fazia parte da estratégia isso, encontrar alguém, né? Só que entre eu sair no final de 2009 até o dia 1º de abril de 2010, foram 3 meses de agonia, porque as nossas iniciativas não estavam surtindo efeito. Só tinha uma população na Serra de Baturité conhecida. A gente tinha procurado em vários cantos, não tinha encontrado nenhuma. E era um objetivo, era encontrar outros animais para ter esperança. E a outra era promover a reprodução dessas aves, que eram pouquíssimas, em ninhos artificiais que iam ajudar a reprodução dele. E até então a gente não tinha nenhuma ocupação. Então eu já saí com o periquito cara suja criticamente em perigo de extinção, no pior grau, na UTI, para acabar. Fui sabendo, eita, vou ver outra extinção. Né? Então foi difícil ir embora, mas eu tinha que fazer uma escolha, a escolha de Sofia aí, né? E aí foi quando o Fábio foi selecionado, ele já tinha conhecia já o cara suja, né? Como falou, tinha sido apresentado,
tinha noção do que tava, de onde estava se metendo, né? Mais ou menos. Do negócio. E nesse dia 1º de abril aconteceu um negócio muito interessante. Foi descoberta a primeira população além da Serra de Baturité, e no mesmo dia foi a primeira ocupação do Caixaninho. Então, o projeto foi até o fundo do poço. E nesse dia 1º de abril de 2010, Deu 2 suspirão. começou a subida. E foi justamente o prenúncio da chegada do Fábio, onde, através da gestão dessas caixas ninho, do trabalho corpo a corpo com as pessoas na Serra de Baturité, que tinham uma visão totalmente diferente do que era hoje. Quando eu comecei, a gente tentava chegar nos locais para falar do animal, mostrar a caixa ninho, a maior parte era resistência. Não, isso não vai dar certo, não, isso não existe, não. Não, isso aqui não dá certo, esse trabalho, não. Todo mundo para botar para baixo, era só o que tinha. Um ou outro que apoiava, mas a maioria não acreditava, não. Assim. E aí era difícil nesse tempo, né? Ele pegou esse cenário, né? Não tinha sucesso de caixa naquele tempo. Então foi mostrando serviço, trabalhando, persistindo. Gente, para poder dizer que não dava certo, é só o que tinha. Mas ele foi persistindo. E aí, de 2010, se a gente for botar 2020, em uma década, o que aconteceu no projeto, o que resultou desse suor, desse empenho, é o que ele vai detalhar aí, né? Mas essa vitória merece uma comemoração, cara. Uhum. Já peguei o código. Peraí, não diga mais nada. Olha aqui. Bahia. Quem é que conhece São Geraldo aí? Eu vim do Pega outro estado aí, meu filho. Melhor que Nome tem. Bahia. Bahia de novo. Para finalizar, a Bahia. Só deu a Bahia aqui, meu amigo. Vai ter um brinde, então, Claro, mas temos que comemorar, né, não? Comemorar o 1º de abril de 2010. E a lista verde. Isso não é uma lata da Bahia, não. Isso é um barril dobrado, como diz lá, né? Aí, professor. Isso aqui são as latas comemorativas do São Geraldo, Ah, é verdade. que já estão valendo uma grana, viu? Ah, é? Já tá valendo? Já dei uma pesquisada nos sites. O que tem? Cadê? Já tá valendo uma graninha, viu? Tá valendo quanto? A preço de hoje eu não vi, não, mas tava 20 conto uma dessa aí. Essas latas aqui da São Geraldo, elas são distribuídas no Nordeste inteiro. Elas vão para o Sudeste também. É mais difícil de encontrar? É mais difícil de encontrar. É mais caro. inclusive. É mais caro, mas o São Geraldo, obviamente, prioriza o Nordeste para distribuição, Eu né? vou guardar isso aqui. Está presente nos 9 estados. Guarda para vender. E aí a gente Brinde. está brindando aqui de São Geraldo para fazer valer o dia 1º de abril de 2010, né, Fábio? Que foi um dia que para ti foi... Não o é quê? mentira. Na verdade, o Weber falou desse 1º de abril. Eu não tinha entrado na Quasis. Ah, tu não tava. Foi Não, o prenúncio. Mas da eu chegada. já estava em contato com eles, eu tinha me candidatado à vaga. Inclusive, quando eu fui lá, Tava na seleção já. eu fui ser testado pelo pessoal da Quasis, né? O Alberto me levou lá e aí, no dia a gente chegou, ainda a única caixa que ele falou que foi ocupada estava sendo atacada por um enxame de vespa. Oh, Ixi, rapaz. mano. E aí a gente Tem essa? e aí ainda teve isso, a gente subiu lá para salvar os filhotinhos, os primeiros, né? Aham. E aí deu tudo certo. Depois, desde então eu estou trabalhando na Quasis, né? Na verdade, eu fui aceito pela Quasis eu achei que nem ia dar certo porque eu não era ornitólogo, como eu disse, né? Mas eu acho que meu conhecimento da região, né? E acho que eu tenho essa facilidade de trabalhar com pessoas. Eu acho que foi meu fator de sucesso, porque querendo ou não, a gente tem que trabalhar com gente, né? Conservação, você tem que falar com muita gente, tem que lidar com todo tipo de público, né? Desde qual é a situação lá? A Serra de Baturité ela é toda propriedade privada, né? 99,9% é propriedade privada. Para a gente colocar, para fazer qualquer coisa, a gente precisa da permissão de alguém lá. E lá você tem todos os cenários. Tem a casa do milionário, tem a casa do tiozinho lá. E a gente
trabalha com todos esses públicos. Então, é um projeto muito democrático nesse sentido, né? Tem a participação daquele milionário, tem a participação do tiozinho, todos contribuem da mesma forma, que é esse pacto que a gente faz com a colocação desse ninho. O ninho, na verdade, a gente sela uma parceria. A gente vai colocar esse ninho aqui. Por que colocar o ninho? Né? Primeiro, a Serra de Baturité ela é uma serra muito jovem em termos de floresta. Ela passou por diversos ciclos agrícolas que botaram a floresta abaixo. E o prejuízo dessa floresta vir abaixo é principalmente para os bichos que fazem ninho em oco de árvore. Porque a árvore, para desenvolver um oco, ela leva um tempo. Leva um tempo, né? Às vezes tem estudos lá na Nova Zelândia, por exemplo, tem muitos desses psitacídeos, né, que são esses que têm o bico curvo, né, as cacatuas, leva mais de 100 anos para uma árvore desenvolver um oco. Né? Então, a Serra de Baturité é muito jovem. E aí, a caixa-ninho era a tentativa de resolver 2 problemas. Um oco de qualidade para ele reproduzir e também um local seguro. E o que vocês botam dentro da caixa, assim? É uma caixa de madeira com serragem dentro. Tem serragem, né? Tem a serragem, porque na natureza ele entra no oco e ele mesmo faz a serragem, que é o substratozinho que ele vai formar o ninho, onde ele vai formar aquela coroazinha, onde ele vai colocar, vai desovar, né? Tá. E aí a gente já fornece, porque a madeira que a gente coloca da caixa-ninho é madeira de lei, ele não consegue roer. É muito dura, mas ela é necessária para aguentar. Tem que dar ruído já, é mastigado. É um hotel 5 estrelas. É o Minha Casa Minha Vida, né? Minha caixa é minha vida. Minha caixa é minha vida. Né? Tanto é que para mais de 23 bichos, né? A gente colocou sem saber se esse era um problema, se ele ia aceitar, né? Quando o Cara Suja ocupou, que era o objetivo principal, a gente percebeu que esse ambiente carente, né, esse recurso, né, da natureza que faltava não só para o Cara Suja. Faltava para todo mundo. Né? Para muitos bichos que usam. Até as aves precisam de casa própria. Exato. Morcego, roedores, corujas, outras espécies de aves. Todo mundo chegando junto. Precisando da minha caixa, minha vida. Pois e como é que resolve esse... Bota um aviso, tipo... Não, aí problema. O que a gente tenta fazer é colocar a mais, para diminuir essa competição. Tá. Porque os outros bichos também têm essa importância da natureza. Como a gente disse, o Cara Suja ele não é a espécie mais importante. Ela é uma espécie simbólica, né? Uma espécie bandeira que ajuda a gente a trabalhar toda a preservação. Né? Então, o Cara Suja sendo salvo, como o soldadinho sendo salvo, no esteio dela vai vir uma série de ambientes, de espécies que vão ser beneficiadas. E quantas caixas tem lá hoje em Baturité? Hoje são 230 caixas. E aí são em propriedades privadas, a gente coloca em local seguro, porque a captura do Cara Suja é à noite, principalmente, quando ele entra para dormir, o traficante vai lá, abre a base do ninho e captura, pega os adultos, pega os filhotes, e aí para vender. Então, o Cara Suja ele vinha nesse declínio populacional por conta do tráfico. Até hoje tem o tráfico. Diminuiu bastante, mas ainda assim a gente encontra. Na Feira da Parangaba, o pessoal reporta que está sendo vendido e tudo, que é a famosa Feira dos Pássaros, né? Ela sempre foi um local de escoamento de pássaros. Né? Que é crime, né? Que é um crime, exatamente. E leva à extinção de espécies, né? Sem dúvida. E Fábio, quem é que batiza os bichos? É Cara Suja, é Soldadinho, Limpa-Folha? Tem os nomes nacionais, né? A gente tem às vezes é o ornitólogo mesmo que dá, né? As pessoas que às vezes tem um nome muito técnico, é uma espécie muito específica, mas muitos têm os nomes populares. O Cara Suja ele tem um bocado de nome, né? Mas o Cara Suja é o mais... É o mais conhecido. É o mais conhecido lá. O Cara Suja, por exemplo, eu vejo que ele tem esse nome porque é como se ele a cabeça dele fosse toda branca, mas aí ele enfiou a cara na lama ou no açaí, ele tem a cor do açaí e ficou sujo aqui. Se você ver na foto, é isso. Ele tem isso aqui branco, branco, branco. Aí essa partezinha é cor de... É uma espécie de vinho, né, velho? O povo marrom. É engraçado, quando você pede para a pessoa descrever o Cabo da Serra, né? Ele, às vezes, dá uma nomenclatura de cor que até hoje eu não entendo. Como é
esse periquito, o jeito dele? É assim, meio ovanã. Como é que é? Meio que? Ovanã. Ovanã? Eu não sei o que é até hoje essa cor, né? Rapaz. Meio ovanã. Ovanã. Ele é parente da jandaia, que é o símbolo do namorado? Que é o símbolo daquele suco? E é o símbolo do suco também, que o suco jandaia, ele tem extensas faixas de onde ocorria a jandaia mesmo. Ele tem um parentesco, ele é da mesma família, né? Mas existem aves bem mais aproximadas do cara suja. Mas eles dividem de ser da mesma família, né? Mas o nome popular, quem descobriu é que dá também? Ou não? Não. Porque assim, existe o vernáculo na língua portuguesa, né? Que é uma convenção. Uma ave ela pode ter muitos nomes e pode não ter nenhum. Tem um pássaro no mato que o povo não dá nome e bota nome genérico. Um cibitinho do mato. Pica-pau, por exemplo, pica-pau é meio genérico, é para vários tipos de pica-paus. E já a ciência, o nome popular, né, Weber, tem vários, né? Pica-pau tal, pica-pau verde barrado, pica-pau... Existe uma convenção onde você pode criar o nome, só que isso atrapalha a riqueza cultural da diversidade de nomes ao longo dos lugares. Um exemplo é o Soldadinho do Araripe. Esse nome é um nome que foi convencionado. Como é que ele surgiu? Existia uma ave que, na época da descoberta da ave da Chapada do Araripe, chamava-se Soldadinho. O principal livro de estudos de aves dizia lá, o nome científico, Antilophia galeata, nome popular, o nome em português, Soldadinho. O que foi encontrado na Chapada do Araripe? Um soldadinho diferente, um soldadinho da Chapada do Araripe. Por contração, um soldadinho do Araripe. Ficou assim o nome, mas se você for ver na região, obviamente ninguém usava esse nome, e cada município, dos 3 municípios onde ele ocorre, tinha um nome, ou mais de um. Em Crato, nós encontramos o nome Língua de Tamanduá. Língua de Tamanduá é a onomatopeia de como ele canta. Ele parece dizer Língua de Tamanduá, a voz. Né? É um nome que traduz isso. Em Barbalha, nós tínhamos o nome Lavadeira da Mata. A lavadeira ou lavandeira é uma ave preta e branca que gosta de andar no regato, perto da água, em locais abertos. Se é um local aberto, não é a mata. Então, é uma lavadeirazinha dentro da mata, uma lavadeira da mata. Por isso que tinha esse nome. Só que ela desconsidera o vermelho da cabeça da ave, né? Só desconsidera... Isso aí é o língua de tamanduá. Língua de tamanduá. Eu estava procurando aqui. Passa aí de novo para ver se você consegue escutar ele dizendo. É mesmo, a língua de tamanduá. Né? Mas dá para entender outra coisa também. Dá para entender um monte de coisa, né? Então, aí varia muito. Né? O Bem-TV, o nosso Bem-TV, ele fala Bem-TV pra gente. Pro americano é Quiscadi. Eu entendi, o Atlético vai cair. O Atlético vai cair. Tu entendeu isso? Engraçado, eu não entendi não. Isso aí. E o outro nome que a gente tem em Missão Velha, o Irapuru matreiro. O Irapuru é o nome que se dá na Amazônia para um grupo de aves, são mais de um grupo de aves que recebe esse nome de Irapuru, né? E uma delas é das aves da família do Soldadinho do Araripe. Então, quem chamou de Irapuru sabia o que estava fazendo, porque escolheu o nome que serve para essas aves, né? E o matreiro, ele pode ter o sentido de perspicaz, né? Ardiloso, e também de mateiro, em vez de matreiro, aquele que está no mato, né? Talvez algo mais ou menos disso. Tem currupião da mata. Currupião é um nome que é muito associado às aves de cores quentes, o vermelho, o laranja, só que ele dentro da mata. Né? Então, é um conjunto de nomes que mostra que ele não era assunto, porque canário é canário de todo canto. É um nome que todo mundo chama. Então, ele não era um assunto para uma pessoa falar com a outra ao ponto do nome sair do município, porque no município vizinho já era outro nome. E essa diversidade, só quem estava no pé de serra, no ambiente, é que encontrava, tinha contato com o animal. Né? Aí a Aquasis tem quantos anos, Fábio? A Aquasis esse ano está completando 30 anos, dos quais 30 anos, dos quais 20 são com os projetos de aves continentais, que é justamente a Aquasis começou a trabalhar com o Soldadinho do Araripe em 2004.
Já existia um esforço em relação ao Cara Suja, mas era uma coisa muito por cima, mais para entender. E a primeira ação efetiva sim, primeiro o marco. Primeira vez que o nome Aquazes aparece junto do Cara Suja foi com a publicação de um artigo que foi submetido em 2004 e publicado em 2005. Esse artigo ele chamava atenção para os principais aspectos de conservação da ave. Tá. Então, a pavimentação do processo de conservação começa em 2004, a partir desse artigo, quando a gente diz, não, a gente está nessa para tirar esse animal da condição que se encontra. Agora, Gustavo, a gente entendendo melhor sobre esse universo, Já estou sabendo tudo já. nós vamos convidar aqui uma pessoa que vai elucidar o que está vindo por aí. Certo. Que é o quê? Que é esse novo projeto sensacional, com a assinatura do Beach Park, que é o Parque Arvorar. Arvorar. Né? Então, vamos convidar a nossa amiga? Vamos bater palma para Você quer saia? Para isso, não, eu faço questão de me retirar. Então pronto. O amigo está com a pauta, o amigo vai tocar aqui. Ele não morde. Leane, boa tarde, né? Bom dia. Meu amor, me diga uma coisa, qual é a sua função dentro do Arvorar? Se tá presente, peraí. A função mesmo, se eu posso dizer, é fazer o que ninguém quer fazer. É gerenciar tudo isso. Gerenciar isso tudo. Exatamente. Então, assim, o Arvorar acaba que você já vê pela história, né, do pessoal que ele já começou diferente. Né? Então, a gente já está envolvido, isso já faz um tempo, no planejamento do parque, o parque nem abriu, né? Então, eu estou à frente do parque desde o começo, né? Desde o planejamento, e para a gente é uma alegria muito grande. Como é que surgiu essa ideia e como é que você achou esses dois mestres aí? Então, eu vou começar pela ordem cronológica, né? Eu já conhecia eles, né, de muito tempo. Já acompanho o trabalho deles também, muito antes até de vir para cá, muito antes até do Arvorar virar ideia, né? Então, eu já trabalhava na área, já assisti muitas palestras. Sou zootecnista. Sou tecnista. E aí, eu assisti já muita palestra dos meninos, já fiz vários cursos, participei de trabalhos já também foi no com a Aquazes. Já viu lá o soldadinho? Não vi o soldadinho, mas já fui no Cariri. Já viu o periquito, não? Já sim. Ajudou a contar, a gente faz o censo, né? Ah, é? Vixe, Maria. Todo ano tem um trabalho do Censo do Cara Suja. Eu já participei de 3 edições, só não peguei a primeira, mas todas as outras eu participei, né? Estava lá também contando os caras sujas com eles, para poder participar também desse projeto. E aí surgiu a ideia do Arvorar no Beach Park e me chamaram para assumir esse desafio, né, e começar essa história, começar a desenhar tudo isso. Então, tinha assim, uma ideia inicial, ainda tudo no papel, e quando eu entrei como consultora ainda, né, comecei a ajudar na formação desse desenho, né? E nessa trajetória foi que eu convidei o Fábio, o Weber, na época também o Sandino, para poder trazer essas histórias, porque eu já conhecia as histórias, né? Mas eu sempre digo que as pessoas precisam conhecer também, né? Então, a gente convidou eles para cá, para falar para todo mundo. A gente começou a entrar nesse universo, né? Que é muito novo para o Beach Park. E através disso, totalmente diferente, né? Então, através disso, acabou que eles também participaram de toda a formação do parque, né? Porque a gente foi desenhando desde o começo, né? Então, o parque hoje a gente tem um propósito, né? Uma essência de inspirar para conservar. E todo o planejamento, ele também veio dessa vertente, né? Tudo que foi pensado para o parque saiu desse propósito. E vem cá, me explica aqui. O terreno já existia, né? O terreno de mata e tal. Como é que ele é classificado? O tipo? Mata de tabuleiro. Mata de tabuleiro, que é o quê? É cerrado? É sertão? Qual é o tipo de vegetação? Então, legalmente, existe o mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântica, do IBGE,
que tem a Mata Atlântica e ecossistemas associados. Tá. Esse mapa ele tem uma parte do litoral, né, que é um negócio que é mais a gente fala mata tabuleiro, mas ela integra um conjunto que era chamado de complexo vegetacional da zona litorânea. É um nome bonito para dizer que é um saco de gato, que você não entende exatamente a história evolutiva e tal, de como se originou aquilo, mas é uma mata que legalmente estaria protegida por essa legislação, legalmente é Mata Atlântica, por esse mapa de aplicação da lei. Entendi. Do ponto de vista científico, ela guarda relações com a Mata Atlântica, mas também com o Cerrado. Tem componentes de cerrado costeiro e tal, né? Não sei até que ponto tem algo de Amazônia lá, deve ter, mas eu já estou presumindo aqui, já estou caindo no saco de gato aqui de tentar entender. Né? Mas é uma mata bem interessante, as matas costeiras, e muito ameaçadas aqui. O litoral ele é muito pressionado, e ter essas matas, qualquer testemunho que sobra, ele pode ter uma importância de história e de significado ali. Qual o tamanho? 2 hectares. Que é o quê? 2 campos de futebol. Então é o tamanho do... Então você já tinha um terreno, né? Isso. Achou-se o terreno com essa mata, e aí, a partir disso, vamos pensar nos suportes físicos, né? A gente começou primeiro fazendo todo o levantamento da flora e da fauna também, que existia lá, né, que existe ainda hoje, né? Então foi feito todo o levantamento, foi aí que a gente descobriu, né, que tinha árvore lá que era característica de cerrado, tinha árvore que era da Mata Atlântica, tinha árvore que era da Caatinga. O saco de gato, né? Aí a gente viu, nossa, que é bem diverso, né? Então desde essa época a gente já conversava com o pessoal e foi vendo também como era rico, né? Então o parque, muito antes de construir, a gente estudou a área total e foi adaptado para o espaço, né? Então, ele foi moldado ao terreno que já existia. Entendi. Né? A gente não teve nenhuma supressão, né? Então, a gente foi acabar que desenhou o parque em cima do terreno já existente. Entendi. E trouxe mais vegetação lá para dentro. E aí, que tipo de estrutura? Estruturas de madeira, ponte? O que é? O parque ele tem 3 aviários de imersão, né? E eles são todos em estrutura de eucalipto. E a gente fez nessa estrutura, o parque todo é bem mais orgânico, né? Ele procurou ser bem mais orgânico, tanto no tipo de piso, no tipo de passeio, sem ter muita escada, tem mais rampas, né? Ele é mais plano. Então, a gente buscou trazer mais esses elementos. Então, a pessoa vai passeando, né, por esses... Isso. E o projeto com relação aos animais, né? Que, inclusive, o símbolo do parque é a jandaia, né? É até uma história interessante, porque, na verdade, o parque, ele nem tinha um símbolo de verdade, né? Assim, não foi pensado para se ter um símbolo, mas através dessas histórias, quando a gente começou a conversar e começou a desenhar, que trouxeram a história da jandaia, a história do cara sujo também, que a gente já conhecia, e começou-se a ver o quão simbólico era a história da jandaia para cá. E a gente começou a entender que precisava abraçar isso também, porque as pessoas precisam saber, né? Precisam saber a importância desse animal aqui e que ele praticamente já nem existe mais, né? Então, a gente começou a abraçar isso e começou a pensar, não, vamos fazer alguma coisa que traga essa história da jandaia. Então, por isso que a gente fez o pórtico, né, na frente do parque, que recebe todo mundo, foi inspirado na jandaia, foi pensado para representar ela e ela virou um símbolo do parque naturalmente, né? Naturalmente. Então, hoje a gente dita mesmo como um símbolo, porque foi uma coisa que ficou tão firme, né, que ela, por si só, já virou um símbolo. Que é a árvore símbolo do Ceará. Isso. Do Ceará, não o time, o Ceará é o estado. Mas ela está naquela categoria dos 3, ela está na pior das... Não, ela está em perigo, intermediária. Então ela está... Sendo que existem diferentes listas, né? Nós temos uma lista global de espécies ameaçadas. Nessa lista global, ela não consta. Então né? Apesar Fora de que... do Ceará, ela é mais comum. O Ceará foi um grande perseguidor de aves, das jandaias. não só jandaias, mas de aves da família dos psitacídeos, os papagaios, as araras, os maracanãs, periquito cara suja. A gente teve lei, né, Weber, no século XIX,
que obrigava o lavrador a exterminar apresentar 30 cabeças de aves do bico torto, que são as... porque era considerado pragas agrícolas. E assim ocorreu em vários cantos. A periquito da Carolina, que era o único representante dos psitacídeos lá na América do Norte, ele foi extinto por conta principalmente desse mesmo incentivo de ele era uma jandaia. E era parente da jandaia. Ele era muito próximo da jandaia, parecido, inclusive. Inclusive parecida. E essa lista global que eu falei, ele não está na lista global, ele não está na lista brasileira, mas foi feita uma lista estadual do Ceará, ele consta nesse grau intermediário que o Fábio falou, mas não existe também uma lista global que não é vermelha, que é a lista dos CITES, né? Sim. Que prevê, ele consta lá como uma espécie traficada, já era listado como alvo de tráfico. Então, é sim uma prioridade para a conservação no recorte estadual e no recorte de significado. Entendi. O próprio nome Ceará tem... uma das prováveis origens do nome Ceará é o periquito grasnador, dando associação como se fosse a jandaia, que é o dos periquitos, é o mais barulhento de todos. Então, Semoará provável origem do nome do estado, vem em alusão a essa ave que era muito abundante no passado e hoje não é mais. Mas será? E aí esse projeto Refauna é esse projeto de conservação, vamos dizer assim, né? De cuidado com os animais. Isso. Com as aves especificamente, né? Já foi uma parceria que nasceu lá atrás, né? Quando a gente começou a desenhar isso e, de novo, por conta das histórias, né? Então, as histórias cativam muito, né? E foi daí que surgiu que a gente precisava também fazer mais, né? Então, além do parque, além dos muros do parque, né? Algo que pudesse, de fato, se estender e também ser a longo prazo, né? Aí, em conversa com as duas ONGs, né? A gente viu que eles também tinham essas dores, essa vontade de fazer esses projetos, de desenvolver algo, e a gente entrou com tudo para abraçar mesmo e querer também fazer parte e poder fazer a diferença, né? Então, eu acho que é uma das grandes coisas assim que dá mais gratidão, é de você saber que o seu trabalho, assim como eles, né? A gente sabe que parte do seu trabalho fez diferença na vida de um animal, né? Então, isso é muito grande. E como é que é, Leane? Como é que é na prática? Vocês obviamente, vocês aí em conjunto fizeram a lista das aves que vocês teriam no Arvorar e a partir daí, como é que foi? O parque, né? A parte de parque mesmo, a gente vai ter algumas espécies que elas também foram escolhidas um pouco com esse direcionamento, já pensando também no futuro, né? Então, animais que a gente sabe, como, por exemplo, a jandaia, o cara suja, são espécies que já estavam na prioridade de se ter para trabalhar um programa de reprodução, né? Então, vai ser feito no parque o de reprodução, sim. Né? Então, o animal ele pode se reproduzir num parque, que provavelmente vai acontecer, né? E esses filhotes, eles podem ser destinados para o projeto, né? Então, é onde entra o nosso papel, né? De fazer a parte da reprodução desses animais, porque eles estão num ambiente um pouco mais natural, por conta do viveiro ser muito grande, né? Ter uma simulação um pouco mais próxima do que ele encontraria na natureza. Então, a gente acaba que traz muitos desafios para esse animal, nesse convívio, né? Então, tudo isso contribui, né, para que a gente também possa avaliar comportamento, estudar a parte da nutrição, da saúde. Tudo isso a gente faz dentro do parque, né? E tudo isso são dados que a gente pode compartilhar com o pessoal que trabalha em vida livre, né? Para poder auxiliar nisso na conservação. Né? Então, o Refauna, o projeto Refauna, ele veio dessa vontade coletiva também, e se pensou-se em fazer com essas duas espécies inicialmente, por motivos óbvios, né? Que a gente já está falando, né? Então, a jandaia e o cara suja, eles entrariam como esses pioneiros nesse projeto, mas
que com certeza a gente pretende estender isso para outras espécies no futuro. A jandaia eu já vi as fotos que você me mostrou, mas quais são os outros animais que Pronto. vão ter Então, lá? dentro Eu dos tô sabendo da nossos... jandaia e da cutia já. Dentro dos aviários são 3 viveiros, né? E eles têm como é que eu posso explicar, assim, habitats diferentes, né? Digamos assim. E eles foram pensados para grupos de espécies diferentes. Então, o viveiro onde tem a jandaia, por exemplo, é o viveiro que também vai ter papagaio verdadeiro, talvez a maracanã, vai ter cutia, marreco. Então, você vê que são várias espécies que elas podem conviver, isso, harmonicamente, né? Cada um no seu espaço também, mas convivendo ali coletivamente. E outros viveiros também com outras não é nem categorias, né? Mas em tamanhos diferentes, né? Então, eu tenho um outro viveiro que ele já traz mais araras, são bichos maiores, né? Então, as outras espécies de araras. E um outro viveiro que já trabalha aí passeriformes, né? Os passarinhos pequenininhos. Tem guará, que também é uma espécie que a gente já pensou já estrategicamente para o projeto no futuro, né? Então, ali também vai ter animais como o mutum, o jabuti também, né? Então, além da própria cutia, que também vai ter nesse outro viveiro. Então, são animais que a gente vai trabalhando tanto nesse programa de reprodução, quanto também na parte da educação ambiental, né? Que é outro ponto muito forte do Arvorá, para a gente trazer essa conscientização. Então, a gente acredita muito que quando você conhece algo, quando você aprende algo, você se conecta com ele, você se engaja e você conserva, né? Então, você não tem como conservar algo que você não conhece, né? Então, não é necessariamente que os animais que a gente quer trabalhar na conservação vão ter no parque, não. O soldadinho, por exemplo, é um animal que nunca vai ter no parque, né? Mas não quer dizer que a gente não vai trabalhar na conservação dele, né? Então, existem várias outras formas de trabalhar a conservação sem ser pelo que a gente está falando já, né? De programa de reprodução, pela parte de educação ambiental. Tem outras formas também que a gente consegue contribuir. Vocês não vão ter répteis, onça, macaco? Não. Esses daí não. Aí já é outro nível. Porque o recinto, você entra dentro do recinto. Então, não dá para ter animais que... Mas, né? Que possam ser E o caso das predadores. cutias, você estava falando, conta que é interessante. Do cutia- papel da cutia não é com... Quando a gente soube que ia ter cutia, a gente já se interessou porque, apesar de não ser uma espécie ameaçada, a cutia ela praticamente foi extinta do Ceará também, né? No Ceará a gente tem a síndrome das florestas vazias. Você entra ali numa mata belíssima, os frutos estão apodrecendo no chão. Ali é uma assinatura de que aquela floresta está em declínio, ela não tem o dispersor. E a cutia ela faz muito esse papel. Ela pega ali os frutos que estão no chão, ela se alimenta, claro, mas o excedente ela leva para os buracos, para enterrar e guardar ali para comer depois. E é nesse processo que nascem muitas árvores. Então, ela é um excelente plantador de floresta. Ela é um agricultor... Uma jardineira. Né? Que coisa. E o Beach Park fez a aquisição de eu não sei se o nome é aquisição, mas de um parque, não, de um... Como é a história no Cariri? Da Serra das Almas, adotou... Adoção. Aquisição, adoção. Fez uma adoção de 20 hectares, né? Foi 20 hectares, eu acho? 20 hectares. Da Serra das Almas. Como é que é quais são os deveres que tem quando você adota uma... A adoção, na verdade, ela vem muito do compromisso, né? De você trabalhar na conservação daquela área. Então, ele pode contribuir mais nessa parte de você adotou aquela área, não quer dizer que você é dono daquela área. Você, não, né? Exatamente. Então, você contribui para que aquela área que a associação já mantém, ela possa continuar, né? E vir fazer mais trabalhos em cima. Miane, como é que vai ser o processo de educação ambiental da moçada? Porque eu acho que o bicho-homem é que precisa, né? A gente é que está precisando, né? Como o Fábio falou, né? A gente trabalha com pessoas. Tem que trabalhar. A conservação não tem como você não trabalhar com pessoas, né? Então, através da educação ambiental, a gente consegue, sim, impactar muitas pessoas
para poder mostrar exatamente essa história de bastidor que ninguém vê, né? Então, mostrar através de uma fala mais lúdica, de uma contação de história, né? De uma visita, muitas vezes, sem ser tão técnica, mas mostrando o outro lado, o papel ecológico, né? Mostrar a importância de desmistificar algumas lendas com algumas espécies. Tipo o quê? Por exemplo, nós temos uma coruja suindara. Rasga-mortalha. Você já ouviu falar nesse nome? Rasga-mortalha? Já. Você sabe qual é a lenda que tem? Não. Diz a lenda, né? Que a rasga-mortalha, quando ela passa em cima da sua casa e dá o grito dela, alguém vai morrer. Mas isso é uma lenda. Como é que mata? Como é que ela é? O pessoal mata ela. O pessoal mata ela? Para não trazer esse mau agouro, né? Porque eu tenho corujas perto da minha casa. Uma das coisas mais tristes que eu já vi foi uma rasga-mortalha crucificada na Serra da... Crucificada? Crucificaram um animal lá na Serra da Meruoca. Quando eu olhei aquilo, eu digo, rapaz, que coisa horrível a ignorância chegar ao ponto da pessoa fazer isso. Só para você ter uma ideia, no Oriente Médio existem projetos de conservação, alguns países fazem projeto de conservação desse tipo de coruja, porque ela é essencial para controlar roedores nas lavouras, nos campos de cereais, né, de grãos. Sem essa coruja, simplesmente a produção agrícola acaba. Então, ela é importante para a conservação das pessoas ali diretamente. Então, é uma ave que não é ameaçada de extinção pelo contingente, mas você não pode abater um animal desse, porque ele presta um serviço ambiental incrível. A gente tem aqui na região de Fortaleza, toda madrugada essas corujas descem nas ruas e tal, cada uma tem potencial para pegar 3 ratos ou mais por noite. É mesmo? Né? Essa é a rasga-mortalha? E com o rato aí, ela é especializada em capturar rato. Rapaz, eu tenho três corujas perto da minha casa. Aliás, minha casa é um zoológico, né? Tem tudo. É capaz de ser ela. Rapaz... Você vê de dia ou de noite? Elas são brancas. É ela mesmo. Elas são bem brancas. O pessoal também chama de coruja de igreja. Eu adoro coruja. Eu acho um bicho sensacional. E ela tem várias particularidades, que esse é um dos objetivos. A gente quer desmistificar essa história através da educação ambiental, né? Então, contar a história da coruja suindara, por exemplo, através de uma peça de teatro, né? Com uma história lúdica, mostrando exatamente esse outro lado, esse papel ecológico, como o Weber contou. Ela é um animal importantíssimo para a gente, né? Então, mostrar esse outro lado e desmistificar essa história. A gente trabalha muito nisso. Desenho? Aí que entra o desenho, e aí foi quando a gente começou também a desenvolver esses vídeos, né, mais infantis, assim, que acabou entrando numa história para a turma do parque, né, contar um pouquinho aí dessas outras espécies, né, que a gente trabalha. Então, quando veio essa ideia, a gente começou a conversar sobre como que poderia chegar esse conteúdo também para um público mais infantil através da plataforma digital, que hoje não tem como fugir, né? Então, a gente começou a conversar e uma das primeiras coisas que eu falei na época para o Enéas, né, foi que ele tinha que passarinhar primeiro. Passarinhar é o quê? Passarinhar. Observar-os? Exatamente. In e loco. aí, in loco. E aí foi quando eu falei para ele para ir para uma atividade que tem, né, no Parque do Cocó todo mês de passarinhar, né? E aí eu já tinha ido várias vezes, né? E eu falei, você tem que ir para você ver na prática o que é. E aí depois que ele foi que, né? Abriu a cabeça, assim, de ver como que é isso. É totalmente diferente você ver, né? Você fazer essa prática. E aí foi a partir disso que a gente... Não, pronto, então é o primeiro vídeo da turma do parque, eles têm que passarinhar. Então esse é o primeiro vídeo que saiu da turma do parque indo passarinhar para poder conhecer as espécies do Brasil, né? As espécies de aves do Brasil. E aí foi a partir daí que começou essa sequência de vídeos, né?
que ainda vão ter vários outros para vir. Estão prontos, Enéas? Dá para passar um, não? Pode? Pode passar? Já estão no YouTube do Beach Park. Podem ver lá. Já tem vários, tem 4 vídeos, eu acho, já. Aqui. Anota aí, pai. Pronto. Ó, vai sair do Soldadinho do Araripe. E Tem os do Cara meninos Suja. aqui Tem do Cara participaram da produção, né, como consultores sempre, né, desde o começo, de ver os detalhes, né. Então, eu lembro muito o Enéas falando assim, Leane, eu passei para o Weber ver e ele pediu para mudar a inclinação do bico do Tuiuiu, eu acho, né? Que aparecia, né? E a gente fez questão de ir lá mudar exatamente para ser bem mais fiel à espécie que estava, né? Então foi feito todo um estudo, conversou muito aí com o Fábio, com o Weber, para poder entender de fato a história desses animais, para poder contar através do vídeo. E tem muito mais por vir também. Professor, explica aqui, porque o povo deve tá se questionando por que não pode ter o soldadinho no arvorar, né? Que foi que eu perguntei para ti em off, né? Sim, essa ave ela precisa ter o contingente aumentado e isso dá para fazer na natureza. A gente acredita que vai conseguir aumentar o número de soldadinhos na natureza. Aumentar a população sem precisar de uma técnica mais complicada que envolve recinto, né? No caso do cara suja, todo esse processo que foi feito da caixa ninho, em 10 anos a gente passou de 100 aves, menos de 100 aves na Serra de Baturité, para hoje em 10 anos não, até 2024, né? Ela já está em torno de 1.000 aves. 1.000 aves. E nesse processo a colaboração de aves procedentes de cativeiro foi 0. Tá. Ele foi todo feito com aves soltas, né? Se a gente conseguir fazer isso com o soldadinho do Araripe, é um processo que é muito mais simples, né, para a gente conduzir. Outras espécies não, elas vão precisar de apoio de cativeiro. Por exemplo, a jandaia ela não vai para frente se não for um processo desse. Não tem como fazer de outra forma, né? E hoje tem quantos soldadinhos? O último censo foi 213 casais adultos. Né? Existem mais do que 213 casais, mas são jovens que só vai entrar na conta quando eles começarem a reproduzir. Porque tem mortalidade infantil, né, até e juvenil, né, antes do animal começar a reproduzir, tem essa perda. Entendi. Que está associada a vários fatores. Ele só efetivamente contribui. Mas um dia nós poderemos ter soldadinhos aqui no Arvorar, por exemplo, quando essa população tiver... Ou o bicho não se adaptaria? Não é uma ave muito... não prospera no recinto. Então, se viesse a trazer, a chance de ver o bicho morto era grande. Então, o bicho é do Cariri mesmo e quer ficar no Cariri mesmo. E o pessoal já não cria em gaiola porque ele morre. Então, ele assim, se beneficiou dessa característica que tem aves que você não consegue criar, que elas vão morrer. Ele é literalmente bicho solto, né? Tipo, ele gosta exatamente. de bicho solto. E só para voltar aqui o assunto desses vídeos, né? Vai ter o vídeo do soldadinho em breve. O vídeo da coruja já está pronto? Ou ainda dá concluído, né? Você é um profissional. Porque você já ouviu a expressão viva o noivo? Viva os noivos? O cearense, em geral, gritava, acho que grita ainda pelo interior. Quando uma rasga-mortalha grita em cima da sua casa, a pessoa responde, viva o noivo! Grita para espantar, porque é como se você estivesse trazendo alegria para um mau agouro da ave que está passando. Então, eu acho, ainda hoje, quando eu escuto, nem sendo no pensamento, eu vivo o noivo, que acaba sendo uma alegria estar podendo escutar um rasga-mortalha, ao invés de ser espantar um mau agouro, né? E é um pequeno aspecto de como a cultura está ligada à tradição, está ligada às aves, né? Então, daqui a um tempo, isso deixa de ser usado, essa prática, assim como alguns nomes das aves também podem se perder. É importante saber quais são os nomes que eram usados aqui, que ainda são usados hoje, porque com essa padronização de nomes que chega através da internet, que populariza, que é importante, mas sem querer ela pode apagar essa parte cultural. E parte da educação está ligada a isso, a entender a nossa história de ligação com esses animais. Isso tem muito valor, porque sem querer no Cara Suja a gente descobriu um bocado de coisa de relação
da cultura, né, da forma de pensar com os animais. Isso é muito interessante porque dá pano para manga para muitas histórias, né, serem contadas, desenhadas sobre isso, né, sobre essa riqueza todinha que está ameaçada também. Está ameaçada de perder. Por falar em ameaçada, conta a história da águia americana, que você falou em off aqui, mas eu achei muito interessante sobre a história da águia americana, que é a águia careca, né, que é o símbolo dos Estados Unidos, né, que é aquela águia bonita, né? Você pega uma nota de $1, acho que ela está representada lá, né, no dólar, a águia careca. Se não tiver na nota de $1, está em várias representações. Símbolo da Força Aérea. Força Aérea sempre. Na Força Aérea o animal símbolo dos Estados Unidos é a águia careca, né? A águia tem a cabeça branca e tal. Grandona, né? E aí, na parte agrícola dos Estados Unidos encabeçando, mas no mundo inteiro foi usado o DDT. Quando a gente fala, vou dedetizar a minha casa, é o DDT, o nome ainda está hoje em dia, só que ninguém não se deve mais usar porque ele é um veneno, é o dicloro-difeniltricloroetano que se acumula na cadeia alimentar. Um animal que come o veneno, quando ele é predado, aquele veneno se concentra no predador. Então, um gavião que come vários ratos, todo o DDT que estava naqueles ratos fica guardado no gavião. Que é o topo de cadeia, né? Que é o topo de cadeia. E isso aconteceu com essa... Vai para a ponta da pirâmide, né? Que no caso lá em cima está a águia, vai acumular toda nela. Então a quantidade de DDT que já era ruim para a presa, para a águia careca era pior ainda, porque tinha muito. Isso se refletia na espessura da casca do ovo na reprodução. Então o ovo ficava tão frágil que durante o choco ele quebrava, quase um ovo de papel, amassava ali, perdia a ninhada. E isso ameaçou essa águia. Antes de ameaçar a águia, ameaçou muitos outros animais, só que eles não eram animais simbólicos como a águia. A importância do símbolo, né? Em algumas pessoas começou a cair a ficha, a perceber, olha, a gente vai perder o nosso símbolo. Isso tem uma força muito grande, o símbolo, né? E não só por causa disso, isso também não é assim uma pessoa que decide, é um movimento da sociedade batalhar para banir aquilo e tal. Então, em algum momento, o DDT foi retirado, né? E isso ajudou na conservação daquela ave que era simbólica, mesmo que isso tivesse impacto na agricultura numa primeira vista. Porque depois a gente vai entendendo que existem outras formas aquele caminho não era um bom caminho. Parece um passo que você dá para trás, é um retrocesso, mas não, é um adianto. Às vezes você desistir de uma prática e começar outra, ter condições de retroceder é muito importante para acertar o caminho, né? E aí isso é interessante para a gente entender a relevância de um símbolo. Lá foi entendido isso com essa águia careca, e nós temos o Brasil tem no seu nome uma árvore, o pau-brasil. Foi uma espécie explorada até funcionalmente ser extinta. Existe um pau-brasil aqui, o acolá, plantado em quintal, mas o velho pau-brasil mesmo, dentro da floresta, uma árvore imensa e tal, é muito difícil. Tem um ou outro na Bahia, você conta, existe conhecido quais são os pés que sobraram, de tão pouco que é. E isso é a nossa história. A história do nosso país está ligada à exploração insustentável das florestas. Infelizmente, o nosso nome é isso, a história de uma destruição. O Ceará, como o Fábio estava falando aqui o Sem-Moará, que é uma das explicações do nome Ceará, se a gente for contar a história de uma ave que a gente fez a mesma coisa do que o Brasil fez com um país. A gente praticamente levou essa espécie à ruína, porque não soube explorar. E por que esse nome Ceará? Por que não dá o nome de Ceará para o Ceará? Né? Primeiro contato que a gente vê os registros históricos de escambo com os indígenas que tinham aqui, né, os povos tradicionais que vinham com os europeus que vinham para cá fazer negócio, você vê registrado três produtos naturais. A tatajuba é uma árvore equivalente ao que era o pau-brasil, que fazia um pigmento. O pau-brasil fazia tinta vermelha e também uma madeira boa, mas o principal é a tinta, né? A tatajuba é uma tinta amarela. O outro é uma madeira, uma árvore chamada violete, né? E
A outra era excelente para fazer instrumento, né? A parte de luthier, né? Você faz o violete, faz peça de violino e tal. Uma madeira muito nobre, um tipo de jacarandá, né? E os periquitos, as jandaias. Eles eram... Já era negociado. De negociação. Na representação. Moeda, né? Era moeda. Tanto é que imagina um europeu chegando aqui, tentando se comunicar com um indígena, só conseguia dizer periquito amarelo, periquito amarelo, amarelo, periquito, tentando se expressar. E a pessoa, rapaz, só fala isso, só quer saber desse bicho aí. Aí vira o apelido do cabo que vem de fora. E quem vem de fora só se refere àquele lugar como o local onde tem periquito amarelo, que eles chamam lá de Semoará, Ceará. E virou o local onde tem Ceará, é o Ceará. Né? Os franceses, quando a França equinocial, era a ocupação dos franceses, principalmente na região de São Luís, né? Mas se estendia até a região da Ibiapaba, Camusim, tudo era zona de influência francesa. Um dos nomes, como os franceses eram conhecidos, era psitacídeo, né? Que é papagaio, arara, periquito, o periquito amarelo, ou papagaio amarelo. Existe no Maranhão, antigamente existia muito mais, um papagaio mesmo, que era amarelo com as asas verdes, né? Que era a arajuba. Mas aqui no Ceará a gente tinha algo muito parecido, que era a jandaia. Também as mesmas cores, muito mais fácil de encontrar, que estava no litoral, né? E provavelmente existe possibilidade dessa associação desse nome não ser em relação ao arajuba e ser a jandaia. Pode ser os dois também. O nome aqui funcionar para isso, quer dizer, mostra que a exploração desse recurso vinha desde da nossa origem, né? Então, quando a gente começa a entender essa questão do símbolo, como você perguntou, do DDT e da águia careca, a jandaia está muito relacionada à história de como a gente se relaciona no Ceará. O tráfico de animais foi a primeira coisa que incidiu na nossa ave símbolo, ao ponto de levá-la a praticamente desaparecer, né? O nosso nome pode estar ligado a essa história toda, e essa história também está se perdendo culturalmente, do mesmo jeito que eu estava falando aqui a história gritar viva o noivo quando passa uma coruja, né? É uma história que daqui a pouco ela desaparece. E, menos importante, obviamente, mas a compreensão disso ajuda, é como um reflexo no espelho que ajuda a dizer quem somos nós, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está fazendo com o nosso espaço, com o nosso quintal, que é o nosso estado, né, aqui, e como é que a gente está se relacionando com ele, a forma que a gente se relaciona com as aves. Isso tem muito a ver com essa questão do significado, do símbolo, do valor que se dá às coisas, né? Rapaz, todo dia a gente já aprende uma coisa nova, né? Você viu, né? Cheguei aqui e não sabia nada. Amore, me dá o arroba aí. É Arvorá? Arroba Parque Arvorá. Arroba Parque Arvorá. Tá Isso. certo. Vai funcionar quando a quando? Ainda não está com data prevista para abertura, mas já estamos trabalhando. Ótimo. Muito tempo, né? Já estamos aí com várias atividades, só interno mesmo. O parque não está pronto para abrir ainda, em vários termos, né? Não é nem tanto estrutural, mas mais a parte mesmo de aclimatação dos animais. O bem-estar animal é muito importante. Muito importante, rapaz. Não é pipoca, não. Então, a gente não vai abrir o parque enquanto não tiver certeza que os animais estão todos bem aclimatados, né? De que está todo mundo realmente confortável, né? Então, a gente tem essa missão, né? Também de trazer essa visão para as pessoas da importância do bem-estar, né? Da importância de que tem muita coisa que só depende da gente. Quando eu falo a gente, é a sociedade, né? Não é o Arvorá, o Beach Park, aqui as ONGs, não, é todo mundo, né? Então, a gente precisa unir forças quanto antes, né? Então, a gente vê muito que tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa mesmo. Tem várias espécies todo dia, tem uma espécie nova surgindo e tem outra desaparecendo, né? E de novo, só depende da gente de fazer a diferença. Vocês, arroba Aquases? ONG Aquases. ONG Aquases. Isso, e aí tem também se quiser ver especificamente ações, porque a Aquases ela tem vários projetos, né? Ela tem com os mamíferos marinhos, né? Então,
tem o do Soldadinho. Vocês que cuidam lá daquele lá da Peroba, O pessoal da Aquasis, não a gente. Não, sim. Isso, exatamente. Lá a gente já está com o recinto de reintrodução dos peixes-bois que foram encalhados, cuidados aqui na Iparana, né? Tem também lá o projeto das migratórias. E aí, no caso do projeto que eu faço parte, é o @projeto Cara Suja. E o seu, professor? @projeto... Oás Araripe. Oás Araripe. Oás Araripe Aquasis, acho que é o... acho que sim. Tá certo. Onde é que estão os desenhos, hein? Qual é o... Turma do Parque. Turma do Parque. Turma do Parque. Palmas! Obrigado, gente. E com crachá dá para ir lá para visitar só eu? Não? Obrigado.